Aprender a gerenciar suas finanças pessoais e fazer um orçamento independente de sua situação financeira específica deve ser uma das suas principais prioridades nesse ano. Na verdade, isso deveria ser uma prioridade ao longo de toda a sua vida, mas se você ainda não começou o processo, esse ano é tão bom quanto qualquer outro ano para se envolver mais no mundo das finanças pessoais. É impossível abordar todas as nuances das finanças pessoais em um único vídeo. É um campo vasto, cheio de conselhos, regras e experiências diferentes. O meu objetivo aqui nesse vídeo é principalmente despertar seu interesse e motivá-lo a pesquisar mais e estudar mais sobre o assunto. Antes de se aprofundar em planilhas de Excel e elaborar orçamentos detalhados, recomendo assistir podcasts e assistir vídeos aqui no YouTube. Assim você vai se familiarizando gradualmente com os termos e hábitos financeiros. Existem várias abordagens para as finanças pessoais e acredito que não há uma fórmula única correta. Tudo depende da sua experiência pessoal, situação financeira, preferências e mentalidades em relação ao dinheiro. É importante considerar com cautela o que você ouve sobre finanças pessoais e estudar mais sobre o assunto de forma livre de culpa. No ambiente financeiro, é comum cometermos erros e deixarmos algumas coisas passarem despercebidas. Se você se encontra nessa situação, saiba que não está sozinho e todos estamos num processo de aprendizado juntos. Então, geralmente, ao iniciar no campo das finanças pessoais, existem 3 metas recomendadas que você deve priorizar. Primeiro, construir uma reserva de emergência. Segundo, começar a se planejar, fazer orçamentos e acompanhar seus gastos. E terceiro, se livrar das dívidas. Quanto a esse último ponto, vou deixar fixado no primeiro comentário aqui abaixo o meu e-book com alguns recursos úteis para análises mais aprofundadas. Então vamos ao primeiro, reserva de emergência. Vamos começar falando sobre a reserva de emergência. Todos os consultores financeiros e educadores financeiros recomendam fazer uma reserva de emergência de 3 a 6 meses de despesas. E às vezes há despesas incrivelmente grandes e imprevisíveis que podem desequilibrar suas finanças e desequilibrar você mentalmente. Para muitos especialistas em finanças pessoais, a reserva de emergência deve ser sua primeira meta se você está começando a trilhar esse caminho. Além disso, você sempre deve ter sua reserva de emergência totalmente abastecida, o que significa que, se por algum motivo você precisou utilizá-la, todas as suas prioridades de economia para outros objetivos secundários devem ser deixadas de lado para reabastecer a sua reserva de emergência novamente. Rotinas. O orçamento e acompanhamento, mais do que metas específicas que você precisa alcançar, são hábitos que você deve começar a fortalecer e implementar desde cedo. Se você está se sentindo um pouco perdido em relação a onde seu dinheiro está indo, eu sugiro fortemente que você acompanhe regularmente seus gastos. Isso pode parecer completamente inútil no começo, já que provavelmente você está apenas copiando seus gastos dos extratos bancários ou preenchendo manualmente onde gasta o seu dinheiro. Mas, mais do que compilar números, acompanhar seus gastos é como escanear seus hábitos de gastos. Isso ajuda você a refletir e ter consciência para onde de fato está indo o seu rico dinheirinho. Você descobrirá com que frequência está gastando dinheiro e onde pode cortar ou não. Acredite em mim, você ficará muito surpreso quando começar a fazer isso. Implementar o hábito de apenas acompanhar seus gastos em uma planilha simples do Excel ou do Google todos os dias é uma boa maneira de garantir que você esteja fazendo isso sem a tarefa avassaladora de ter que fazer isso mensalmente ou semanalmente, porque esses números se acumulam muito rapidamente. Pessoalmente, eu acompanho meus gastos diariamente em um caderno, simples porque eu posso acessar rapidamente a qualquer momento. E no Excel, eu deixo para fazer isso uma vez por mês. Em relação ao acompanhamento de despesas, não se limite apenas a listar as despesas. Ir um passo além em termos de análise da sua situação financeira pode realmente fazer a diferença no final. Por exemplo, certifique-se de categorizar suas despesas para poder realmente investigar e ver quais categorias representam a maior fatia do seu orçamento. Adicione comentários e defina lembretes. Sinalize quais despesas foram desnecessárias e quais você deseja evitar no futuro. E sinalize quais despesas representam algo que você pode reduzir ou eliminar completamente. Aproveite esse tempo também para desenvolver o hábito de fazer perguntas, em vez de aceitar passivamente suas despesas. Esse hábito vai fazer com que você evite gastar no automático e consiga refletir antes de fazer uma nova compra.
conta. Pergunte coisas como: isso está dentro do meu planejamento para alcançar os meus objetivos? Posso viver sem isso? Eu realmente preciso disso? Posso pagar por isso? Posso reduzir ou cortar essas despesas? Essas perguntas ajudarão você a reduzir essas despesas aos poucos. Assim como em outras áreas da sua vida, as finanças pessoais também podem ser um processo consciente que o ajuda a priorizar em termos de gerenciamento financeiro. Nesse caso, o que você prioriza na vida e no que você deve reduzir. Orçamento. Existem algumas regras interessantes de orçamento que você pode experimentar ou até mesmo implementar, caso faça sentido para você e para a sua situação. Já falei em outros vídeos sobre a regra 50-20-30. É uma regra geral de orçamento muito famosa e afirma que você deve gastar 50% de sua renda em contas obrigatórias /essenciais, que são as suas necessidades como moradia e contas obrigatórias, 20% em itens pessoais e compras pessoais, entretenimento e tudo mais, e 30% em metas financeiras como pagar dívidas ou economizar para a aposentadoria. Outra variação disso é a regra 70-20-10, que recomenda que você economize 70% para as suas despesas de vida, 20% para economias da sua renda líquida e 10% para pagamento de dívidas. Nesse caso, a recomendação é pagar primeiro a dívida mais prejudicial e depois focar em pagar o restante o mais rápido possível. A regra 1 afirma que você deve priorizar como usar o seu dinheiro independente de quanto ganha. Assim que você recebe o seu dinheiro, você não precisa decidir o que fazer com ele. Já vai saber aonde alocar cada recurso. Cada centavo já terá uma função atribuída, então você só precisa seguir seu plano. Agora, como você vai gastar os seus 20% da regra 50-20-30, fica a seu critério. Aqui nós usamos uma parte disso para planejar as nossas viagens, por exemplo. Prevenção de contas grandes. A regra de prevenção de contas é usada para evitar grandes pagamentos, como uma revisão ou reparo anual do carro, presente de Natal ou de aniversário, uma viagem anual e etc. Eu falei sobre isso no vídeo que está no card aqui em cima. Uma vez por ano, some todas as suas despesas, o dinheiro que você deseja alocar para presentes, reparos regulares do carro ou da casa e divida pelo número de meses do ano. Seu objetivo é financiar essas despesas extraordinárias mensalmente, para que, quando as contas chegarem, você já tenha o dinheiro e consiga evitar dívidas extras ou despesas inesperadas. Basicamente, você está parcelando as compras antes mesmo de comprá-las. Por fim, a regra dos 20% para financiamento do carro. Essa regra ajuda a esclarecer como você deve alocar seu dinheiro para a compra de um carro. Basicamente, ela sugere que você faça o pagamento inicial de 20%, o que evitará que você deva mais do que o valor do seu carro, com um financiamento de no máximo 4 anos, para minimizar a quantidade de juros pagos ao longo da vida do financiamento. Além disso, o valor da parcela para pagamento mensal do seu carro deve ser mantido em até 10% da renda bruta mensal. Criar contas. Se você tem um objetivo financeiro específico em mente no momento, pode considerar criar contas para diferentes metas. Aqui chamamos de potes financeiros. Só fique atento para abrir contas em bancos que não precisam pagar taxas ou pacotes de bancos. Nessa situação, pode ser uma boa ideia criar uma nova conta para essas metas e configurar transferências automáticas. Cada vez que você receber seu salário, um valor específico será transferido para essa conta. E você saberá que esse dinheiro é intocável. Você tem que blindar o dinheiro, não pedir cartão de crédito e nem de débito, e não associar essa conta a nenhum pagamento em débito automático. Esse dinheiro tem que se tornar praticamente inacessível para despesas regulares. Assim que você juntar a quantia planejada, você poderá usar o dinheiro por meio de transferências. Por exemplo, planejamento de viagem. Assim que você tiver todo o dinheiro necessário para fazer a viagem que se planejou em uma dessas contas específicas, você pode começar a usar o dinheiro para ir pagando as despesas: reserva de hotel, compra das passagens, contratação do seguro viagem, compra dos passeios, aluguel do carro, contratar um cartão de crédito internacional pré-pago e colocar dinheiro no cartão. Para quê? Para pagar pelas refeições e compras programadas, tais como lembrancinhas, roupas e outros. Assim, você terá todo o dinheiro antes de viajar e todo o planejamento da viagem com todos os gastos
dia a dia foi feito antes numa planilha ou num caderno. Impostos e juros. Finanças pessoais não se resume apenas a economizar, acompanhar e reduzir despesas. Planejar corretamente seus impostos também é essencial. Além de organizar suas despesas, levando em consideração suas contas de impostos, você também deve garantir que esteja organizando e rastreando os recibos que podem ser deduzidos dessas contas de impostos. Consulte um contador. Evitar pagar juros também é uma forma eficiente de reduzir despesas, por isso, seja organizado. Você pode usar todos os tipos diferentes de aplicativo, assim como também um caderno, e colocar todas as contas no papel. Se puder tentar pagar todas as contas no mesmo dia do mês, é melhor. Eu faço isso por aqui. Por exemplo, se você tiver 10 contas para pagar e elas se espalharem ao longo do seu calendário mensal, agende o pagamento das 10 contas na data de vencimento da primeira. Por exemplo, vence no dia 10, então eu vou pagar todas as contas no dia 10. Mesmo que você esteja antecipando seus pagamentos, estará pagando tudo a tempo e evitará pensar sobre isso por um mês inteiro. Além disso, a vantagem de pagar todas as suas contas no mesmo dia e fazer suas transferências de economia nesse dia também garante que o que sobrar em sua conta seja para seus gastos pessoais, tornando muito mais fácil administrar até o fim do mês. Gestão financeira. Por fim, implemente o hábito de manter a limpeza financeira regular. Considere que gerenciar suas despesas e as da sua família é como arrumar uma gaveta. Acompanhar o orçamento e lembrar quando pagar as contas podem ser algo que apenas uma pessoa tem em mente, e é basicamente uma tarefa como qualquer outra. Essa mudança de mentalidade pode permitir que você recupere algum controle de suas finanças pessoais. Agende em seu planejador essa sessão de limpeza financeira. Verifique suas contas, certifique-se de que os pagamentos estão sendo feitos, arquive os recibos, verifique se você está pagando as contas e agende qualquer outro pagamento com antecedência. Embora eu acredite firmemente que você pode começar a aprender coisas novas e desenvolver novos hábitos como hábitos de finanças pessoais a qualquer momento do ano, o início do ano tem aquele ar motivacional que parece perfeito para isso. Espero que o vídeo tenha ajudado a clarear as ideias e que você possa colocar em prática. Se cuide, fique bem, aconselho a assistir esse outro vídeo aqui e até o próximo vídeo.